Olá pessoal, É, bem-vindos à disciplina 6009. Aqui a gente está com a aula 4. Vamos dar continuidade então ao conteúdo. Na última aula, só para a gente fazer uma revisão, a gente falou sobre a invenção da prensa tipográfica, né, por Johannes Gutenberg, e de um movimento aí chamado Ofensiva da Mídia por Lutero, em que, né, usou ali da nova tecnologia do seu tempo, né, que era justamente a prensa tipográfica, para viralizar e difundir suas ideias. A gente algumas relações bastante interessantes com alguns períodos históricos que a gente está vivendo, inclusive, né, com a Primavera Árabe, com todo o uso de uma nova tecnologia aí de uma forma tática, tanto que a gente lembrou que Lutero talvez tenha sido um dos primeiros a viralizar, né? E a partir da Reforma Protestante, uma série de revoluções seguirão, dentre elas, né, a francesa, a Revolução Francesa, uma das mais importantes aí para a nossa história ocidental, onde a gente viu profundas mudanças políticas, econômicas e sociais que vai respingar em outros países. Né? Até a nossa noção moderna, da era moderna e da democracia deve a esse movimento político. Na aula de hoje a gente vai seguir com essas consequências até chegar talvez em uma outra revolução muito mega, hiper importante para os meios de comunicação, inclusive para os meios digitais que viram depois, que é a revolução industrial. E assim como a prensa tipográfica, né, permitiu lá com que a gente pensasse no mundo hoje, a gente fez esse exercício, né? Por exemplo, a gente sabe que com a prensa tipográfica a gente começou a lidar com grandes quantidades de informação, catalogação e acesso a essas informações, coisa que a gente pode estabelecer diretamente com sistemas informáticos hoje, com a própria Google. As mídias que vão surgir ali, os meios de comunicação que vão surgir, vão se intensificar com a Revolução Industrial, também serão essenciais para a gente pensar o mundo digital. Lembrando que o primeiro bimestre a gente está fazendo essa arqueologia do digital. Né? Então a gente vai ter as chamadas mídias industriais. A gente pode até lembrar do ano passado, né, de vocês, a própria fotografia, a própria máquina fotográfica como um exemplo, cinema, mas a gente vai ter aí, sei lá, o gramofone, a telegrafia, o surgimento da telefonia e dos primeiros computadores mecânicos. Isso a gente vai ver mais nas próximas aulas. E quanto a esse período histórico, da Revolução Francesa até a Revolução Industrial, a gente poderia muito bem pegar um livro de um historiador egípcio que nasceu na Alexandria e trabalhou na Universidade de Londres, uh, que é um historiador muito importante para esse período, eu super recomendo. Isso daqui se chama A Era das Revoluções, pega justamente esse período histórico, que é o Eric Hobsbawm, talvez um dos mais importantes e interessantes historiadores. Faleceu há pouco tempo, né? Há alguns anos atrás. Mas como se espera, né, essa é uma leitura bastante detalhada do processo, faz parte de vários livros que ele vai seguindo nos diferentes períodos históricos. Ele é um historiador marxista de especialista no século XIX, mas ele vai fazendo seus períodos, vai pegando diferentes recortes. Ele tem outros livros sobre o tema e um focado também na Revolução Industrial. Super recomendo ele como leitura, enfim, para vocês se aprofundarem sobre o assunto. Mas eu vou iniciar essa aula trazendo uma leitura complementar para introduzir o tema, né? Aquela leitura que eu recomendei para vocês está disponível, que é A Praça e a Torre, Redes e Hierarquias, a Luta pelo Poder Global, particularmente o capítulo 19 desse livro, do Neil Ferguson. Não se assustem, eu acho que eu coloquei a versão traduzida lá para vocês. Ele saiu ano passado, o livro em português. Mas esse é um historiador importante, mas ele é bastante conservador. Só estou dando esse histórico aqui para vocês. Enquanto o Hobsbawm tem uma leitura muito mais, né, densa, muito mais interessante, né, uma visão social muito mais interessante que o Neil Ferguson, que é esse daqui. Ferguson é bem conservador, mas ele tem uma leitura mais curta e mais rápida do que nos interessa, né? Eu não vou entrar tanto no pensamento ideológico do Neil Ferguson, mas é bom que acho que é até interessante a gente pegar um perfil um tanto quanto mais liberal, e aí vai ter outros assuntos do Neil Ferguson que ele vai mostrar, vai soltar mais essas garrinhas
liberal, ele foi a favor do Brexit, só para vocês terem uma ideia da visão ideológica dele. Mas esse livro, particularmente, é muito interessante porque ele vai fazer a história do mundo de acordo com os interesses das redes. E vai chegar até as redes sociais, atualmente, né? Então, essas formações das redes, ele faz uma história a partir das formações de redes sociais, né, entre as pessoas. E por isso, quando ele faz a história, por exemplo, do Lutero, que não é o capítulo que eu sugeri, ele vai ver a rede social formada a partir de Gutenberg e Lutero. Então, mas entendam que Hobsbawm é anos luz melhor, tá? Então a gente vai ter aí as redes de evolução, tivemos as redes formadas para a Revolução Francesa, uma série de eventos interessantes na história, inclusive com respingos lá na independência dos Estados Unidos, teve uma influência nessa Revolução Francesa, e talvez inspirada e dialogando diretamente com o iluminismo. E o que o Ferguson vai mostrar é justamente que a palavra escrita a partir da prensa tipográfica lá, ela ela deu a base para essa revolução científica que a gente pode chamar como iluminismo ali, né? O conhecimento circulando. E ele vai ter uma citação na página 127 disponível para vocês. Aqui, assim como em toda a Europa protestante, a prensa móvel se provou ser uma caixa de Pandora, em que ela vai abrir todas as possibilidades para essas possíveis revoluções. O Neil Ferguson, nessa leitura complementar, ele vai seguir aí essas formações das redes iluministas a partir das trocas de cartas entre os filósofos, usando basicamente o sistema postal. E aí ele vai ver a rede de Voltaire, as redes nacionais, as trocas com Rousseau, mas tem uma particularmente interessante que é a da Dan Lambert, que ele vai auxiliar, vai fazer uma parceria com Diderot e ele vai começar a criar a enciclopédia, que é justamente uma publicação que tende a juntar todo o conhecimento do mundo. A gente pode relacionar a enciclopédia do Diderot e do Dan Lambert com a Wikipedia. E o mais interessante disso é porque eles correspondiam, né, entre cartas e pediam para que especialistas escrevessem os verbetes sobre os demais diversos temas. E eles começaram a meio que catalogar e a criar um documento que sintetizasse todo o conhecimento da época, né? Uma tentativa de organizar e sistematizar o conhecimento, tal qual na última aula eu lembrei que a própria prensa tipográfica, a própria publicação fez surgir esses sistemas de catalogação, essa tentativa de organizar a informação com a qual a Google, né, a empresa Google, é uma das grandes representantes hoje dessas ciências da informação. Um pouco antes a gente teve ali, né, no iluminismo, a gente teve Descartes, a gente tem uma formação positivista da ciência, uma razão, né, colocada como com uma busca primeira da verdade, o método científico. A gente vai ter no final do século XIX explodindo por Darwin, né, Charles Darwin. E esses ensaístas, esses filósofos, eles se encontravam em salões, eles trocavam ali informações entre eles, liam uns aos outros, né? Inclusive, como Neil Ferguson mostra, eu já comentei, vai ter uma forte relação entre os iluministas americanos, né? Principalmente para a formação da independência, ali, Benjamin Franklin e tal. Mas vamos ao próximo vídeo para compreender então justamente como essas revoluções científicas, né, com base lá no iluminismo, positivismo, criou, de certa forma, um ambiente intelectual e diversas tecnologias e técnicas que contribuíram para a Revolução Industrial e, consequentemente, para o surgimento aí das chamadas mídias industriais, analógicas, eletrônicas, né, que a gente vai ver mais para frente. Vamos lá.